Você já se revoltou com uma grande injustiça? Você que já quis corrigir uma coisa que aconteceu, que surgiu aquele ódio, aquela raiva interna em você? Essa luta por justiça, ela é nobre. Mas o que acontece quando essa luta te transforma? Quando sem perceber você começa a agir da forma que você mais desprezava. O Nietzsche alertou que aquele que mais luta com monstros tem que tomar cuidado para não se tornar um também. E se você olhar muito tempo pro abismo, o abismo também olha muito tempo para você. E essa frase, ela não é uma advertência, ela é um mapa psicológico. Um chamado para sua vigilância interna de você. Nesse vídeo, você vai descobrir algumas coisinhas sobre esse tema. O que Nietzsche quis dizer com essa frase tão poderosa? Como ela se conecta com outros temas como vingança, ego, justiça? Por que o bem, o bom, pode muitas vezes escorregar para a crueldade também? E como aplicar essas coisas no mundo atual que adora caçar monstros nas redes sociais? Se você já sentiu ódio pelas pessoas que fazem mal, o Nietzsche queria saber uma coisa de você. Você tá mesmo do lado da luz ou você tá se iludindo? Essa frase, ela aparece no livro Além do Bem e do Mal, publicado pelo Nietzsche. E esse livro, essa frase, ela marca a fase mais madura do filósofo. Quando ele começa a desconstruir os conceitos da moralidade, da justiça e da verdade. Nessa época, o Nietzsche não estava tentando mais agradar ninguém. Ele estava tentando te dizer que nem tudo que parece bom é bom. E o mal pode estar mais perto do que você imagina. Nesse trecho em específico, ele fala que o ser humano ele pode estar mais perto daquilo que ele combate do que ele imagina. Então, se você não estiver atento, a sua luta contra o monstro pode te tornar outro monstro. E o pior é que você pode nem perceber isso. Isso é uma crítica moral aos justiceiros, aos ressentidos. Aqueles que se dizem do lado da virtude, mas agem com ódio, com violência ou com sede de poder também. Então, aquele que luta com monstros. E nesse trecho da frase, o monstro poderia ser várias coisas. Um inimigo real, um sistema opressor, um chefe tóxico, um político corrupto, um traidor, um abusador, ou até mesmo uma parte sua que você rejeita. Deve tomar cuidado para não se tornar um. Quando você entra nessa luta, algo perigoso acontece. Você começa a justificar os seus atos com base no mal que os outros estão fazendo. Eu tô certo, então eu posso fazer isso. Eles fizeram pior, então eu também posso fazer isso. Eu tô só devolvendo o que fizeram comigo. Para derrotar o mal é preciso ser duro. E pouco a pouco você começa a se tornar mais perto daquilo que você jurou destruir. Você se torna reativo, frio e cruel, tudo em nome do bem, como diz você. E a frase, se você olhar pro abismo por muito tempo, ele também olha pra dentro de você. Quer dizer que Nietzsche fecha com essa imagem aterrorizante, digamos assim. E quer dizer que quanto mais você encara o mal, mais ele te afeta. Não dá pra sair ileso do confronto com o sombrio. Se você não tiver consciência, o abismo, que é o caos, o ressentimento, o ódio, ele entra em você. Por exemplo, o justiceiro que se corrompe. Pense em alguém que entra numa justa causa pra combater a corrupção, por exemplo. No começo, essa indignação ela é legítima. Mas aos poucos, essa pessoa pode começar a se sentir inquestionável. Persegue quem pensa diferente, humilha quem discorda e justifica tudo, dizendo que é pelos bons, é pelo certo. Quando você vê, essa pessoa se tornou autoritária, violenta, o oposto do que ela dizia defender. E a gente vê isso muito na política atualmente. Outro exemplo seria os anti-heróis dos filmes de hoje. Personagens como Walter White, o Anakin Skywalker ou o Coringa do Batman, eles seguem esse mesmo exemplo. Eles começam com uma dor real, uma perda, uma injustiça, uma humilhação. Mas em nome da revanche, da vingança, eles se tornam piores do que os vilões que eles estavam enfrentando. E o terceiro exemplo seria a sombra, de Carl Jung. O Carl Jung, influenciado pelo Nietzsche, ele desenvolveu esse conceito da sombra. A parte reprimida da nossa psique, né, que reprime todas as coisas ruins que a gente quer reprimir nossas mesmas. Então a gente lutar contra monstros externos, reprimindo todos os monstros internos que a gente quer reprimir, é a receita para o desastre. Porque você não percebe que grande parte da sua raiva, ela vem de dentro. E essa frase de Nietzsche, ela é muito mais atual do que você imagina. A gente vive nessa era de polarização. Todo mundo escolhe um lado e a pessoa que tá do outro lado, ela é um monstro. A gente pode ver isso na política, né? Lula, Bolsonaro. Ou seria nas redes sociais. A cultura do cancelamento é um retrato perfeito disso. Você vê alguém errando, você expõe, você critica, você ridiculariza. E aí você justifica dizendo, a internet não perdoa, é o preço por ser um cara escroto. Mas o prazer de destruir o outro, ele te transforma também. Você passa a se alimentar do erro alheio das pessoas. E aí você acaba se esquecendo que ninguém nesse mundo tá totalmente certo ou totalmente errado. O Nietzsche te perguntaria se você tá realmente fazendo justiça ou você tá só querendo se sentir poderoso.
O segundo seria nas relações pessoais. Em relacionamentos, a frase também se aplica. Alguém te magoa, você se fecha, você ataca, você se vinga. E aos poucos você começa a repetir os mesmos comportamentos que te feriram no começo. Falta de escuta, manipulação, desprezo pela pessoa. A luta contra esse monstro, ela vira só uma desculpa pra você não olhar pra dentro de si. E o terceiro seria como eu citei na ideologia, na política. O Nietzsche acreditava e ele alertava que as ideologias ou os governos, eles podem criar ou se tornarem uma máquina de poder. Grupos que dizem promover a liberdade acabam reprimindo essa liberdade. Movimentos que iniciam querendo combater as opressões acabam oprimindo também. Esse é o ciclo do ressentimento. O fraco, que ao conseguir poder, ele continua os abusos que o forte fazia. Então, como a gente pode tentar evitar que a gente vire um monstro? Porque agora que você entendeu isso, você pode estar pensando que você talvez era mais do que você imaginava. Então, olhe primeiro para a sua sombra, para as coisas que você está reprimindo aí dentro, para sua raiva, para seus desejos impróprios. Quanto mais você ignora isso, mais poderoso e mais forte isso se torna, até que um dia vai sair. O segundo seria você se questionar antes. Questione as suas afirmações. Antes de atacar, então, você tem que se perguntar: eu tô buscando justiça ou tô descontando a minha dor? Eu tô querendo corrigir ou controlar? Isso é sobre o outro ou é sobre mim? O terceiro seria a gente agir com consciência, não com reação. O Nietzsche, ele valorizava a nossa ação com autenticidade, com força, com coragem, mas detestava a reação vazia, por simples ressentimento. Se você reage por impulso, você tá simplesmente na mão do monstro que você tanto odeia. Ele não escreveu essa frase, então, para desencorajar você a lutar. Pelo contrário, ele acreditava, assim, que a gente deve enfrentar o mal, a injustiça, o medo. Mas a gente precisa fazer isso com lucidez, com consciência, entendendo os fatos das coisas. Porque lutar com esses monstros exige coragem. Mas não virar um monstro no processo exige ainda mais. Você pode até destruir o inimigo, mas se você se perder nesse caminho, qual foi o preço que você pagou por isso? E se você olhar por muito tempo pro abismo, o abismo olha pra dentro de você de volta. Então que tipo de olhar você tá devolvendo pro mundo? Se essa ideia mexeu um pouco com você de qualquer forma, compartilhe isso com as pessoas que precisam escutar. E deixa aqui nos comentários, você já se pegou pensando ou se tornando aquela pessoa que você tanto odiava? Se inscreve aqui no canal então, que amanhã a gente continua a nossa saga sobre Nietzsche.